Vamos falar um pouco sobre influência, influenciar e sermos influenciados. Pois é, tem um estudioso chamado John Rohn. Vocês já devem ter escutado falar nesse estudo que ele fez, o qual ele propõe que nós somos influenciados pelas 5 pessoas que nós mais convivemos. E eu não acho isso difícil, existem muitas pessoas que contestam. Eu não acho difícil. Eu me lembro até que a minha avó e a minha mãe falavam o seguinte ditado, e são sempre muito válidos, né? Rapaz, até perna quebrada pega. E, de fato, de verdade, eu fui analisar, observar a minha vida e quantas vezes, gente. Eu convivi com pessoas, fiquei próxima de algumas amigas e quando me dei conta eu estava falando a mesma entonação, com a mesma entonação. Eu estava usando algum linguajar dela. Algumas contribuíram com a minha vida, me deixando mais leve. Outras, eu me tornei mais rígida, um pouco mais tradicional. Fato é que todas deixaram, a maioria delas, na realidade, todas não. A maioria delas, dessas que eu convivi, que eu admirava, que eu escutava, que eu compartilhava vida, elas deixaram um pouquinho delas comigo. E com certeza levaram um pouco de mim. Então nós somos sim influenciados, na mesma medida que nós também influenciamos. No entanto, o que tem me preocupado é que antigamente nós ficávamos muito parecidos com os nossos pais, com os nossos irmãos, né? Com os nossos amigos de trabalho. E hoje eu não percebo mais dessa forma, porque além da vida nos levar para uma hiperatividade, a gente ceder a essa estrutura do mundo de muitos afazeres, né? Nós também temos nos voltado a uma distração, que é o nosso telefone, né? E as nossas redes sociais. Então, eu não acredito mais que nós ficamos tão parecidos com as 5 pessoas, tão parecidos com as 5 pessoas que nós mais convivemos, mas eu percebo que nós estamos ficando bem mais parecidos com as redes sociais que nós acessamos. E esse negócio é tão sério, gente, que ao invés da gente estar investindo tempo, nós estamos perdendo tempo da nossa vida. A depender do conteúdo que você acessa e que eu acesso, se for um conteúdo de valor, se for uma pessoa séria, que agrega do bem, se você começa a acessar coisas que edificam a tua vida, você vai estar investindo. Porém, se você acessa conteúdo inadequado, se você usa as redes sociais para estar vendo coisas fúteis, aí você vai estar perdendo o seu tempo e você vai se tornando cada vez mais fútil, mais consumista, mais exigente, escravo da beleza. E isso é tão bíblico, porque a Bíblia diz bem assim, eu não sei se você acredita, mas lá tem tanta verdade. Diz o seguinte: as más companhias corrompem os bons costumes. E isso é muito sério. Você se torna de fato parecido com aquelas pessoas que você anda. E você é, sim, de verdade, influenciado por elas. Tem 2 estudiosos, que é o Christopher, que ele é de Harvard, e o Flower, que é de Yale, se eu não me engano. E eles fizeram um estudo onde eles comprovavam que nós sofremos grande influência, não só dessas pessoas próximas assim, mas de terceiros.
No estudo, eles propõem que se eu, Verusca, tá, não fumo, mas se o meu amigo fuma, eu corro o risco de 61% de me tornar fumante. Se eu não fumo e o meu amigo não fuma, mas o amigo dele fuma, eu corro o risco de me tornar fumante em 39%. Se eu não fumo, o meu amigo não fuma, mas o amigo dele também não fuma. Porém, o amigo do amigo dele fumar, cai para 11% o risco de eu me tornar fumante. Por incrível que pareça. Eles chegaram à conclusão também que, em termos de obesidade, se eu tenho um amigo obeso, o meu risco de me tornar, de ter sobrepeso, é de 20%. Deixa eu só confirmar aqui. Eu corro o risco... Não, Verusca, não é de 20%, é pior. E fica pior. É de 45%, gente. É de 45%. Porque eu vou sair com meu amigo. Eu amo estar com o meu amigo. E eu vou ter que ter muita força de vontade para não comer coisas gostosas que o meu amigo come. Então, para eu estar do lado dele, eu preciso ser muito forte, eu preciso estar muito firmado na rocha. Para ao invés de eu ceder à tentação dele, ao costume dele, ao desejo dele, que não é saudável, porque se fosse tudo bem, aí eu deveria era ser influenciada por ele. Ao invés de eu ceder, eu deveria estar trazendo ele para a saúde e não, que cabelo chato, né? E não cedendo para eu sair do parâmetro saudável e entrar no parâmetro de sobrepeso ou de obesidade. É necessário que eu esteja muito firme, que eu tenha uma personalidade muito formada, que eu saiba exatamente quem eu sou. E que ao invés de eu ceder e ir para o não saudável, eu estar trazendo meu amigo para o saudável. Mas não é tão simples assim. E aí quando eu falo assim, é bíblico, as más amizades corrompem os bons costumes. Ok. Eu estou querendo dizer que esse amigo obeso não é bom amigo? Não é isso. Mas o costume dele, o hábito dele, seja pelo motivo que foi que o levou a se tornar obeso, o hábito dele não é um hábito saudável, não é um bom costume. A obesidade, ela pode vir de vários aspectos. Ela pode vir por problema hormonal, por hereditariedade, genética, né? Ela pode vir só por maus costumes mesmo, falta de controle na boca mesmo, né? De domínio próprio. Ela pode vir por um mecanismo de defesa, porque muitas pessoas se tornam obesas, começam a comer compulsivamente, porque elas foram abusadas em algum momento da vida, sexualmente falando, e elas começam a comer para que, de alguma forma, elas não se tornem atraentes, para que, de alguma forma, elas desviem o olhar do abusador, e assim elas se sentem mais seguras. Mas esse comer compulsivo pode vir pela questão da ansiedade. Mas não importa o motivo pelo qual startou isso nela. O que eu quero falar agora é que o não se alimentar adequadamente não gera saúde
E você pode ser impactado por isso. Então, o que eu tô querendo falar com você é que você tenha cuidado com quem você anda. Escolha bem as suas amizades. Eu não tô querendo aqui te incentivar a ser seleto, extremamente seleto, se colocar dentro de uma bolha e não caminhar com as pessoas. Mas procure ter no seu ciclo de amizade, no seu ciclo de conteúdo da internet, pessoas que te edificam, que edificam a tua vida. Você precisa pensar em cuidar da sua mente, do seu corpo, do seu espírito e do seu social. Isso foi proposto pela Organização Mundial da Saúde há tempos. Em 1947, a Organização Mundial da Saúde propôs a sua definição como o estado, saúde sendo o estado pleno de bem-estar físico, psíquico e social. Não apenas a ausência de doenças, de enfermidades. Há 40 anos atrás, ela inseriu o espiritual dentro do conceito dela. Você sabia que poucas pessoas usam? Pois é. E aí ficou a saúde como sendo o seu bem-estar biológico, físico, né? Mental, que é o psicológico, social, que é o teu movimentar, que é disso que a gente está falando, né? Com quem você socializa, com quem você escuta. E o espiritual. Há 40 anos atrás, o espiritual foi reconhecido pela Organização Mundial da Saúde. Então, cuide dele também. Selecione, busque. Se você quer conteúdo na internet de nutrição, tente ouvir nutricionistas preparados. Não escuta qualquer um. Não escuta a opinião das pessoas só pela opinião delas. Dá uma olhadinha no currículo. Se é na tua área espiritual, busca pessoas que estudam, que se dedicam, que têm resultado, que honram a crença, que seguem de fato, de verdade. Se você quer conteúdo de saúde mental, busque psiquiatras. Não é um dermatologista que vai saber te responder, te orientar, mesmo sendo da medicina. Não é um cardiologista. Se você quer saber sobre saúde mental, busca um psiquiatra de nome. De nome não por fama, mas de nome por capacitação mesmo, por experiência, por sabedoria. Busca um psicólogo. Dá uma olhada como é a linha de pensamento. E se alimenta de coisas boas. Tá bom? Eu espero que você fique muito bem e que esse conteúdo tenha te ajudado. Aí, se tem algo que eu te peço, seja firme na rocha, seja do bem, busque o bom, admire o belo. Acalme o seu coração, acalme a sua mente e ao invés de você sofrer influências, de más influências, aí você começa a influenciar as pessoas a estarem dentro do bem, do bom, do belo. E aí as coisas no mundo vão melhorar. Eu tenho certeza. Fique bem. E aí você irá contribuir com o mundo para o mundo se tornar melhor. Quanto mais eu me torno melhor, mais eu torno as coisas que estão ao meu redor também melhor. Aí eu impacto vidas, porque do mesmo jeito que eu vou ser influenciada pelas 5 pessoas que mais convivo, pelas 5 ou
aquele conteúdo que eu mais ouço, eu também vou ser influenciadora na vida de outra pessoa. E lembra que a influência chega a mim a partir do que eu vejo, do que eu escuto, do que eu penso, ok? Lembra? Então pronto, cuidado com o que você vê, escuta, música, podcasts, filmes, vídeos, que você lê e o que você pensa, o que você alimenta, tá bom? Estamos combinados? Fique bem.